O tema da mensagem de hoje, talvez já vai falar com você nesse momento. O que fazer quando as nossas forças acabam? Eu confesso que eu gostei dessa arte. Alguém já passou por isso, de estar com o celular no vermelho, você sem carregador, e precisando usar o teu celular. Alguém já passou por isso aqui? Passei por isso nas férias. Eu estava em outro país, a tomada do meu celular não encaixava na tomada do hotel, e eu me deparei com isso. Eu confesso que eu fiquei desesperado. E agora? Não tinha adaptador. Fui na recepção do hotel, não tinha adaptador. Mas repete comigo: para Deus sempre há uma oportunidade. E a oportunidade de Deus na minha vida foi encontrar um homem, e eu pedi o carregador para ele, e ele cedeu o carregador para mim, eu carreguei meu celular. Mas queridos, brincadeiras à parte, quando você olha uma imagem como essa, um título como esse, o que fazer quando as nossas forças acabam? Estamos no finalzinho do ano, e talvez você esteja dessa forma, sem forças. Você já ouviu a expressão second wind, ou segundo fôlego? Essa palavra é um fenômeno real, documentado em atividades físicas de alta intensidade. Ciclismo, atletismo, natação. Essa palavra, ela surge no momento onde o atleta, ele chega à sua exaustão física, onde o teu corpo já não consegue mais reagir, aonde as pessoas estão dizendo, vai, mas o teu corpo está dizendo, fica, não dá mais. E essa palavra, esse último fôlego, é igual quando você está cansado, mas muito cansado, que você fala, eu já não aguento mais andar. Aí solta um pitbull atrás de você. Sabe aquele último fôlego que você respira fundo e vai? Normalmente usado nos esportes é o último sprint, os últimos metros até a linha de chegada. É exatamente isso aqui, onde o teu corpo, naquele momento, é liberado sobre você a endorfina, ela vai liberando pelo teu corpo, e você tem um gás que é sobrenatural. É uma liberação muito forte dentro de você, é o sprint final. E talvez você hoje esteja assim, precisando de um segundo fôlego, de um sprint final para terminar o teu ano de 2025. Pastor, eu estou cansado, eu estou exaurido, eu não aguento mais. Eu estou cansado do meu casamento, eu estou cansado da minha casa, eu estou cansado da minha vida com Deus. Eu preciso de um fôlego novo. Deus te trouxe aqui para liberar algo sobre a tua vida, para que você não só termine 2025 aprovado, mas que você entre em 2026 com um propósito estabelecido no teu coração, cheio de vigor, cheio de gás. Diga amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 30, a partir do verso 1. 3 dias depois, quando Davi e os seus homens chegaram à cidade de Ziglag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziglag. Tinha destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres, as crianças e os demais foram embora. Quando Davi e os seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com as suas mulheres, seus filhos e suas filhas, a palavra diz que aqueles homens choraram amargamente com toda a sua força até não aguentarem mais. E aqui, queridos, talvez eu esteja pregando para alguém que já conhece a palavra, já tem familiaridade com a palavra, mas alguns que estão se achegando agora em Cristo Jesus. Então eu vou dar um plano de fundo para você dessa história. Estamos falando aqui de Davi, o grande rei Davi. Todos conhecem, mas aqui nesse momento Davi não era rei. Vocês lembram de Davi? Quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé,
para ungir Davi como rei. Unge Davi, mas não é que ele ungiu Davi, Davi já se tornou rei. Houve um prazo de tempo para que essa promessa se cumprisse. Aí Davi, certa vez, derruba Golias, mata Golias. Saul olha aquilo ali, traz Davi para perto, fala assim: você vai ser meu filho, eu vou investir em você, eu quero você perto de mim. Davi não era rei, e Davi então começou a se fortalecer nas batalhas, a conquistar batalhas para Saul. Ele se tornou um homem famoso, mas ainda não era rei. E naquela época, quando alguém se destacava, hoje é curtida no Instagram, mas antigamente eles criavam canções para exaltar pessoas que eram elevadas, pessoas que tinham boa reputação. Até fizeram uma canção onde diziam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E quando essa canção ela foi entoada, queridos, Saul ficou endemoniado. Ele começou a sentir inveja de Davi e começou a perseguir Davi. E eu não vou estender a história, mas aí começam as perseguições, e através da vida do filho de Saul, Jonathan, ele é impulsionado a fugir. Por quê? Ei, meu pai vai te matar, você precisa fugir. Então Davi ele foge de Saul e fica um bom tempo fugitivo. E nessa saída de Davi ele encontra 600 homens fora da lei, que são os homens que estavam com ele aqui no texto que eu acabei de ler. E ele chega nesses homens, os famosos renegados, e diz assim: quem que é o comandante de vocês? Vocês não têm um líder? Não, a gente não tem. Mas você não é Davi, o líder? Sou. E cadê o seu exército? Eu também não tenho. Vamos fazer o seguinte, vamos nos ajuntar aqui, você vai ser o nosso líder e nós vamos ser o seu exército. Então Davi ele forma um exército de 600 homens, repete comigo, 600 homens. Aí daqui a pouco ele se alia ao rei Aquis, um rei filisteu, cujo era contra o povo de Israel. Olha a fase que Davi chegou. Ele tinha 600 homens, se aliou com um rei que não deveria se aliar, mas ele estava fugindo. Então ele começou a lutar algumas batalhas para esse rei. E certo momento, esse rei fala assim: agora chegou o momento de nós atacarmos o povo de Israel, o povo de Saul. Então eles convocam Davi, mais vários batalhões. Ele fala: vocês vão para a guerra contra Saul e o seu exército. Então Davi vai. Olha só, Davi indo lutar contra o povo dele. Outro comandante chega no rei aqui e fala assim: eu acho que você não fez um bom negócio. Mandar Davi para lá, sabe o que ele vai fazer? Ele vai se ajuntar ao povo dele, vai guerrear contra nós, vai matar nós tudo. Aí o rei manda voltar. Depois de 3 dias, fala: Davi, volta, não precisa mais, pode voltar. E aonde nós chegamos nesse texto? 3 dias depois, quando Davi e os seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadiu a terra dele, porque Davi tinha formado uma família ali, levou as suas 2 esposas, os seus filhos, os seus bens. E quando ele chega e vê isso aqui, a história surge das ruínas de Ziclag. Como vimos, Davi tinha 600 soldados voltado à guerra contra os filisteus. Ele acaba de ver uma cena, e aqueles 600 homens, na hora que olha, queridos, não vê a família, não vê a esposa, não vê os filhos. E naquela época, eles não levavam como escravo para limpar a casa as mulheres, levavam como escravas, como mulheres prostitutas deles. Olha só, então imagina aqueles homens pensando: cara, levaram as minhas mulheres, as minhas filhas. A Bíblia fala que naquele momento, os homens que estavam ali, ficaram num ódio tão grande, mas tão grande, que planejaram em matar
Davi. Procuraram a destruição de Davi. Eles ficaram muito nervosos. A palavra fala que eles decidiram matar Davi a pedrada. E não é pedrada de estilingue não, queridos. Naquela época, até hoje, no Oriente Médio, eles têm essa cultura de matar na pedra, em alguns lugares. O que eles fazem? Colocam a pessoa num lugar mais abaixo. Eles pegam umas pedras do tamanho de um paralelepípedo, desse tamanho. E eles jogam nas pessoas embaixo, para matar as pessoas. Imagina aonde Davi chegou, o estágio que Davi chegou, onde ele se vê perdido. O único exército que ele formou, querendo matá-lo. A sua família foi levada como escravos para um lugar onde ele não sabia. Talvez você seja Davi hoje, está nesse lugar, onde você olha para a direita, olha para a esquerda e não encontra saída. Mas o que é mais novo nisso? Que novidade tem em tudo isso? Davi já estava ficando acostumado com tal tratamento. Sua família o ignorou. Quando o profeta chega na casa de seu pai nem sequer lembrou dele. Quando o profeta vai ungir o rei de Israel, que era Davi, o seu pai nem se lembrou dele. Foi quando o profeta pergunta: você tem mais filhos? Eu tenho o caçula que está lá apacentando as ovelhas. Ele já carregava a rejeição da sua família. Ele já carregava a perseguição de Saul, porque Saul tinha raiva dele. E agora o exército que ele tinha queria persegui-lo, queria matá-lo. Davi, rejeitado por todo o ciclo social importante da sua vida. Esse talvez tenha sido o seu pior momento naquela hora, onde ele se viu preocupado. E agora, Nazi, o que vai acontecer comigo? Quantos de nós já nos sentimos assim? E agora? Eu não tenho mais forças. Eu não tenho forças para orar. Eu não tenho forças para buscar a Deus. Eu não tenho nem forças para ir para a igreja adorar ao Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu queria que você se alegrasse por isso. Deus pode transformar o seu pior momento em um dos melhores momentos da sua vida. Deus pode transformar o seu pior momento em um dos melhores momentos da sua vida, porque Deus é especialista em transformar circunstâncias. Ele é aquele que a tempestade está forte, o mar está revolto, e uma só palavra do Senhor, tudo na sua vida se acalma. Deus, Ele pode transformar a sua realidade hoje. A pergunta essencial é: como, pastor? Aqui na vida de Davi, enquanto 600 homens alimentavam sua raiva, Davi buscava o seu Deus. E a partir desse momento, 1 Samuel 30, no verso 6, que diz assim: mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Foi aonde Deus retorna Davi para o centro da vontade dele, porque todos conhecem Davi como aquele que buscava o Senhor, que adorava o Senhor, que buscava a presença do Senhor. Mas no contexto onde Davi estava, ele estava distante de Deus, distante da presença de Deus, já não orava mais, já não tocava mais a sua harpa para o Senhor. E nesse momento Davi encontrou forças no Senhor. Como é essencial o que aprendemos a fazer, a mesma coisa. Temos que aprender como Davi. Sistema de apoio nem sempre apoiam, amigos nem sempre são amigos, pastores podem desviar-se do essencial e as igrejas podem perder a visão. Quando ninguém pode ajudar, temos de fazer o que Davi faz aqui. Ele se volta a Deus. Ele se volta a Deus. Como se voltar a Deus nos piores momentos, pastor? É interessante ver que durante alguns anos tudo estava bem. Davi não tinha problemas aparentes. Todavia estava longe do Senhor, longe dos propósitos de Deus, longe do povo de Deus, longe da sua família.
não consultava o Senhor quanto às suas ações, uniu-se ao rei de Aquis, como eu disse no começo, fazia jogo duplo, usava mentira para manter uma paz entre os seus homens. Davi estava totalmente contrário à vontade de Deus. Porém, tudo que ele vivia, aparentemente, era superficial e momentâneo, pois o fazia através das suas próprias forças. Ele lutava através das suas forças. Ele guerreava com o rei de Aquis através das suas forças. E talvez você chegou aqui hoje, lutando com a força do teu braço. E eu quero te dizer uma coisa, vai chegar um momento que você vai se deparar como o rei Davi, sem saídas. Essa mensagem, queridos, foi dada para o nosso bispo em 2008. Essa mensagem que eu estou pregando, foi dada para o nosso bispo em 2008, quando ele se achegou em Araçatuba, com 6 meses, pastoreando amor e cuidado. Ele não aguentava mais, ele disse: eu vou embora. Ele chorava no gabinete e dizia: eu vou embora, eu não aguento mais. Tantas pessoas contra ele, tanta perseguição contra ele, tantos eu não aceito, eu não concordo contra ele. Foi onde Deus deu essa palavra para ele, que Deus fez ele abrir a Bíblia em 1 Samuel, verso 30. E aonde ali naquele momento ele foi tomado pela presença de Deus, onde Deus disse para ele assim: você tem um propósito. E hoje nós podemos ver o que Deus está fazendo através da vida do nosso bispo. Todos nós vamos chegar nesse momento de falar assim: eu não aguento mais. Eu digo pela vida de um pastor que não é fácil. As perseguições, ela aumenta a cada dia. As falácias aumentam cada dia. Como diz o nosso bispo, a ovelha morde, a ovelha fere, mas o papel do pastor é amar a ovelha. Somos perseguidos, talvez você seja perseguido. Pastor, eu me vejo como o Senhor nessa noite. Mas a boa notícia é: Deus pode transformar a sua maior dor no seu maior testemunho. E é isso que Ele vai fazer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você só precisa se voltar ao Senhor. Para se voltar a Deus nos seus piores momentos, lembre em primeiro lugar, lembre-se dos feitos do Senhor na sua vida. Naquele momento onde Davi se vê cercado, onde ele está indo para a parede, e aquele exército está vindo rumo a ele, ele decide se voltar ao Senhor e lembrar dos feitos do Senhor na sua vida, porque Davi matou leão, Davi matou urso, Davi matou Golias, Davi venceu guerras, e naquele momento ele traz à memória os feitos do Senhor na sua vida. Por isso que na hora da ceia eu pedi para você trazer à memória quem você era antes de Jesus entrar na tua casa. Eu pedi para você trazer à memória o que Jesus fez na cruz por você. Tragam à memória aquilo que te dá esperança, e aquilo que te dá esperança tem um nome, se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha os feitos do Senhor na vida dele, os livramentos, os fortalecimentos, a sabedoria, a graça, a misericórdia, a unção, as promessas. Assim como Davi, que recebeu o óleo na cabeça, para uma promessa futura. Eu estou aqui para te dizer que existe uma promessa sobre a tua vida e sobre a tua casa. Pode ser que ela não se cumpriu ainda. Pastor, eu estou velho demais. Então vai ler a Bíblia, porque Deus não se submete ao tempo. Talvez você ache que está velho demais, e as promessas do Senhor já se passou. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem muita terra para você conquistar. Assim como Ele disse para Josué, há muita terra para você conquistar. Então lembre-se dos feitos do Senhor na sua vida. Nunca esqueça o que Ele já fez por você. Nunca esqueça. Segundo, reconheça o seu erro por ter ficado com o seu coração distante. Se humilhe na presença de Deus, entregue sua vida no altar dele. Talvez você está se sentindo como Davi, porque Davi fugiu, ele já não estava no centro da vontade de Deus.
E talvez você também não esteja, desculpa falar isso, mas você não esteja no centro da vontade de Deus. É por isso que quando as coisas apertam, você entra em desespero. Mas se arrependa, volte ao centro da vontade de Deus, se quebranta nesse altar e fala: Deus, eu estava distante, eu já não estava mais orando, eu já não estava mais jejuando, eu já não estava mais servindo ao Senhor, nem o devocional eu estava fazendo mais. E quando você fizer isso, entenda, Deus nunca vai desprezar um coração quebrantado e contrito. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de sequestradores? Conseguirei alcançá-los? Queridos, eles estavam rumo ao deserto. Não sei se você já foi no deserto aqui, mas deserto, quando você passa, fica a marca do teu pé, mas daqui a pouco passa um vento, essa marca acabou. Davi não sabe para onde eles foram, e ele consulta ao Senhor, coisa que ele não fazia há muito tempo, e ele diz: Senhor, devo perseguir esse bando de sequestradores? Conseguirei apanhá-los? Quando as nossas forças acabam, nos sentimos não só incapazes, mas principalmente não merecedores da graça de Deus. Pastor, eu fiz tanta coisa, eu já errei tanto, será que Deus vai me ouvir de novo? Sim, porque Ele é misericordioso, e a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Sim, Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir. Queridos, é justamente esse o ponto que Deus quer que cheguemos. Salmo 51:17, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. A Bíblia fala que Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado e contrido. A Bíblia fala que Ele rejeita, Ele se afasta do coração orgulhoso, aqueles que não reconhecem que estão distante do Senhor. Batem no peito, arrota a crentice, fala: eu sou cristão, mas não se arrepende, não se volta ao Senhor, tem vergonha até de vir no altar, por medo de achar o que as pessoas vão pensar. Será que vão achar que eu estou no pecado? Eu, pastor Vitor, já nasci com pecado, fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, e você também. Mas nós carregamos uma natureza pecaminosa, temos que ir para a cruz todos os dias, e nos arrepender de palavras, ações e pensamentos que temos que não agradam ao Senhor. Faça como Davi, se quebranta, chora na presença de Deus. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você foi constrangido na presença de Deus? Muitos pensam: já errei tanto, agora é tarde demais. Não, querido, não é tarde demais. Quantas vezes já evangelizei drogados na rua, viciados, e que olham para mim e falam assim: pastor, é impossível Deus me amar. Eu falo: filho, Deus te ama sim. Você não é o teu erro, você não é o teu passado, você é quem Deus diz que você é, e você é filho. Quantas pessoas são paralisadas por conta da acusação de Satanás? Satanás é o acusador, ele sabe teu nome e te chama pelo teu pecado, mas Deus sabe o teu pecado e te chama pelo nome, Ele te chama de filho. O que Deus quer de você é que deixe Ele trabalhar, se submeta à autoridade de Deus, ouça a orientação de Deus. 1 Samuel 30, verso 8, na parte B, diz: e o Senhor lhes respondeu. Sim, ele fez uma pergunta: será que devo ir? O Senhor imediatamente responde: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. É o melhor momento para ouvir a Deus. Às vezes Deus permite você chegar, queridos, na exaustão, no zero, no chão, na vala. Credo, pastor, mas Deus é mau? Não, é porque Ele quer você dependente dEle. Ele quer você dependente dEle. Eu usei essa frase 2 dias no Semeando, e eu vou usar hoje de novo. Eu carrego essa frase comigo. Eu prefiro ter uma palavra de Deus do que ter um bom plano.
porque os meus planos podem ser frustrados, mas a palavra do Senhor, todavia, ela não é frustrada, ela não faz curva. A palavra do Senhor sobre a tua vida, ela se cumpre no detalhe da vírgula. O que você precisa é obedecer. Ouça a orientação do Senhor. Quando as suas forças estão poucas, então é que você é forte. É na fraqueza é que você é forte. 2 Coríntios 12, 10. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Repete comigo: quando sou fraco, então é que sou forte. Meu Deus, o Evangelho vai contramão a tudo. Me perguntaram hoje assim: mas pastor, você está no jejum de água todo dia, e você está indo na academia? Eu falei: eu estou, treino todos os dias, pois a minha força vem do Senhor. A minha força vem do Senhor. Deus, Ele vai a contramão à ciência, à lógica humana. Não faz sentido você ficar 12 dias só tomando água e conseguir até ir para a academia. Queridos, tudo é espiritual. É no momento onde você está fraco, onde Deus vem e Ele libera a força dEle sobre você. Mas enquanto você ficar querendo resolver com a força do teu braço, você está impedindo o agir de Deus. Então se submeta à autoridade dEle, deixa Ele fazer. Tem coisas que você não tem que fazer, é Deus que faz por você. Deixa Ele agir, entrega, se submeta, fala: Senhor, faz. Então ele obedece à instrução do Senhor. E Deus, Ele é maravilhoso. Sempre quando Ele manda alguém fazer alguma coisa, Ele nunca dá certinho o que é para fazer. Lembra de Abraão? Sai da tua terra, do meio de seus parentes, vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Naquela época não tinha GPS não. E aqui Ele fala: sim, pode ir, pode perseguir, mas a chave está aqui. Deus não fala: ó, vai por aqui, vira à direita, vira à esquerda, vocês vão encontrar. Não, Deus só fala: vai. Davi pega os homens e fala: vamos partir, vamos para cima. Deus falou comigo, nós vamos recuperar nossa família, os nossos bens. Então eles saem daquele lugar e vão atrás dos amalequitas. Eles vão perseguir aqueles homens. Queridos, eles estavam num exército de 600 homens. Eles partiram para buscar as suas famílias. Eles não conhecem o esconderijo dos amalequitas. Eles não sabem para onde vão, mas eles ouvem a voz do seu líder, aquele mesmo que eles queriam matar há poucos momentos atrás. Quando aquele homem consulta ao Senhor, eu acredito que ele é cheio da presença de Deus, e aqueles 600 homens transformam aquela raiva em cima de Davi, em expectativa em conquistar a família. Vamos atrás deles, vamos conquistar a nossa família de volta. Na verdade, naquele momento, eram 600 homens, mas eles chegam em um lugar, onde eles param para descansar, para respirar, porque eles estavam vindo já de uma guerra. E dos 600 homens, quando Davi fala: vocês já lavaram os seus rostos, já estão tudo pronto, vão para cima, vamos continuar a nossa caminhada. 200 deles falam assim: nós não vamos. E Davi fala: mas por que vocês não vão? Estamos cansados, estamos fadigados, Davi, nós não vamos para essa batalha. E Davi fala: tudo bem, fica aí, só vai eu e os 400 que estão aqui. E olha isso aqui, queridos, aonde eles estavam indo? Buscar quem? Repete comigo: a família. Mas 200 daqueles homens disseram assim: nós vamos ficar, nós estamos cansados. E quantas vezes você desiste da tua família porque você está cansado? Aqui são 200 famílias que estão precisando de socorro, 200 homens dizendo assim: eu não vou porque eu estou cansado. Quantos não desistem das suas famílias por estarem cansados? Pastor, eu estou cansado,
estou cansado da minha esposa, estou cansado do meu marido, estou cansado dos meus filhos, e desistem. Aqueles homens dizem: continue sem nós. Até que ponto uma pessoa precisa ficar cansada para abandonar a busca da sua própria família? Meu Deus, até quando? Aqueles homens abandonaram a sua família. Deus deu uma instrução certa: vai. Deus confirmou: vai. Você vai conquistar a sua família de novo. A igreja precisa decidir o que fazemos com as pessoas que estão no Ribeiro de Beor, que é o lugar onde eles pararam ali. Talvez você esteja hoje no Ribeiro de Beor, cansado, desistindo de tudo. Eu vou abrir mão da minha casa, eu vou abrir mão da minha família. Será que eu tenho que fazer como Davi? Tudo bem, desiste, fica aí. Eu não posso salvar a sua família por você, queridos. Você que tem que salvar a tua casa. Você que tem que deixar um legado para a sua descendência. Diga amém. Então prossiga firme na promessa que Deus te prometeu. Davi continuou a perseguição com 400 homens. Davi e os seus 400 soldados, mesmo cansados, prosseguem, confiantes nas promessas de Deus. A cada vez mais eles se aproximavam dos amalequitas. A cada vez mais eles estavam perto de conquistar as suas famílias de volta. Mas então Davi, por obedecer, começa a ver as portas de Deus à frente se abrindo para ele. Quanto mais ele caminha, mais ele está perto da promessa que Deus fez: vai, que você vai conquistar a tua família de volta. No caminho encontraram um rapaz egípcio, num campo, e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Lembra que Deus não falou qual era o caminho? Mas sempre Deus coloca alguém na tua vida para te direitar nos caminhos que o Senhor quer que você caminhe. Usou um egípcio aqui, que estava com os amalequitas, só que ele estava doente, e para não ter que carregar um escravo doente, soltaram ele para deixar morrer. E os homens de Davi encontraram aquele homem, levaram até Davi, deram de comer, deram de beber, a saúde dele foi restabelecida. Então Davi fala assim: quem está com vocês? Eu estava com os amalequitas. Para onde eles estão indo? Você pode mostrar para nós? E Deus usa a vida de um egípcio que era escravo para apontar o caminho aonde Davi chegaria para conquistar a família de volta. E Deus coloca, eu chamo de anjos na nossa vida, que naquele momento onde a gente não tem direção para onde ir, Deus levanta um anjo, uma pessoa para endireitar o seu caminho para onde você deve seguir. Quantos aqui tem um anjo na sua vida? Uma pessoa que um dia te trouxe para os caminhos do Senhor. Deus levanta essa pessoa diariamente. Basta você entender e observar ao seu redor as pessoas no qual Deus está levantando. Só Deus pode restituir além do que o inimigo te roubou. Diga amém. Fizeram mal para você, te feriram, arrancaram tudo que você tinha. Só Deus pode restituir além do que o inimigo te roubou, porque Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. 1 Samuel 30:18 diz assim: Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou as suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filho nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos, e os seus companheiros os levaram à frente dos outros animais. Esse despojo pertence a Davi. Nada se perdeu. Deus preservou, cuidou. Deus devolveu muito além. Não se entristeça diante das aparentes derrotas de hoje. Pastor, eu já quebrei 2 vezes. Pastor, eu já estou no 2º, 3º casamento. Ei, Deus pode restaurar todas as coisas. Cada mulher, cada criança, cada israelita ali foi resgatado. Os amalequitas, quem não morreu, fugiu.
Quem não caiu na espada, fugiu. Davi passa de ser o bode expiatório para ser o herói naquele momento. Através da vida dele, ele estava à beira da morte, os soldados querendo matar ele. Quando ele consulta o Senhor, ele se humilha na presença de Deus, ele obedece à direção de Deus, Deus transforma toda aquela circunstância em uma bênção, onde ele consegue resgatar não só a sua família, mas a famílias de muitos. E aqui eu quero dizer para você, quando Deus resgata a tua família resgata muitos que estão ao teu redor. Você é agente de Deus, você é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, diga amém. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela tua força, não é pela tua força, é pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Imagine o pensamento de algumas pessoas ali, daquelas mulheres, as esposas resgatadas, elas estão ali, presas, oprimidas, e de repente, em um certo momento, chega um batalhão de homens, matando todo mundo, libertando aquelas mulheres, os soldados arrancando os seus capacetes, as suas couraças, pegando aquelas mulheres, jogando para cima dos camelos, vão embora, vocês estão libertas. Aí quando uma mulher olha e fala assim, amor, é você, o cara tira o capacete, não sou o seu marido não. Olha a expectativa daquela mulher, algumas recebendo seus maridos, amor, papai, você veio nos salvar. Algumas ali olhando, falando assim, gente, cadê meu marido? Será que ele não veio me salvar? Cadê meu papai? Será que ele não veio me salvar? Foi aqueles 200 que estavam lá, que decidiram não ir porque estavam cansados. Às vezes a tua esposa, homem, está gritando por socorro. Às vezes os teus filhos, papai e mamãe, estão gritando por socorro e você está dizendo, eu estou cansado. Eu estou cansado. Essa palavra é muito forte. Aí quando pergunta para Davi, Davi, cadê o meu marido? Ele diz, ficou lá descansando, eles estavam cansados. Olha a frustração que foi gerada no coração daquelas mulheres, mesmo naquele momento sendo salvas, gera uma frustração. O meu papel e o seu papel, homem, é ser sacerdote do lar, levar a nossa família aos propósitos e às promessas de Deus. Esse compromisso é seu. Quando Davi chamou, você arriscou a sua vida. Agora com a vitória na mão, você volta para o ribeiro de Besor, chega ao topo da cordilheira, que dá vista para o acampamento, e vê 200 homens lá embaixo. Imagine eles voltando, olha lá embaixo, está os 200 homens ali deitados, descansando, seus parasitas. Era o que o povo falava, enquanto nós estávamos lá resgatando a tua família, você estava aí descansando. Talvez você se sinta como alguns desses homens de Davi, assim como eles se sentiam. 1 Samuel 30, 22, como eles não foram conosco, não deveremos receber nada dos despojos recuperados. Devolvam as esposas e os filhos deles, e mandem todos embora. O pensamento daqueles homens ali, dos outros 400, era, não entrega nada para eles, eles ficaram aqui, as esposas foram resgatadas, estão irritadas, estão ressentidas, não entregue nada para eles. Veja só a reação de Davi depois dessa experiência com Deus. Davi, porém, disse, não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu, porque não foi a força daqueles homens que conquistou, foi o Senhor quem deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvidos quando falam desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. Olha o coração de Davi, por isso que ele é chamado como um homem segundo o coração de Deus.
Pastor, eu tenho que receber a bênção. Aquele ali, ó, não faz nada, nem serve na igreja, só vive sentado no banco da igreja. E às vezes você até ora para Deus, não faz na vida dele não, porque ele é um folgado. Olha o coração de Davi. Ele fala assim, não, nós vamos dividir tudo. Nós vamos compartilhar tudo. Por quê? Olha a mentalidade de um homem de Deus. Eles não ficaram descansando, eles ficaram guardando as nossas coisas enquanto nós estávamos lá. Então sim, vão receber também, igual eu e você. Eu não sou merecedor de mais bênçãos do Senhor do que você. O teu irmão não é mais merecedor do que as bênçãos do Senhor do que você. Deus não tem filhos prediletos. Mas conforme a tua busca, a tua entrega, Deus vai derramando, Deus vai jorrando, Deus vai derramando, Deus vai jorrando. Davi aqui, ele foi obediente ao Senhor, ele retornou aos caminhos do Senhor. Não há problema algum em descansar. Às vezes você está cansado de uma luta, Jesus luta quando você não pode. Mas o que você precisa fazer? Colocar no altar do Senhor. Porque às vezes você vai fazer com a força do teu braço, você vai piorar a situação. Eu mesmo, todas as vezes que eu tentei fazer com a força do meu braço, eu piorei a situação. E todas as vezes que eu entrego nas mãos do Senhor, Ele faz de uma forma extraordinária. Davi ensina os seus soldados que a vitória só foi possível, não por causa da coragem e da destreza deles, mas porque a mão do Senhor estava sobre eles. A mão do Senhor está sobre você. Ele fez uma promessa: estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Não há problema algum em descansar. Jesus vai onde você não pode ir. Jesus alcança aquilo que você não consegue alcançar. O ribeiro de Besor pode também ser um alerta contra a sua arrogância. Davi sabia que a vitória era um presente. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero orar por você. Talvez você esteja como Davi nessa noite. Cansado, sobrecarregado, fadigado, as suas forças se desfaleceram. Você já não consegue mais pensar no que fazer, como fazer, para qual caminho andar, como eu vou começar o meu 2026. Talvez você, jovem que está aqui me ouvindo, estou olhando alguns jovens aqui. O que vai ser de mim no meu futuro? Para qual caminho eu vou? Você aprendeu hoje com Davi, que quando você consulta a Deus, se submete a Ele, se quebranta, Deus responde exatamente para onde Ele quer te levar. Às vezes colocamos Deus como algo distante, inacessível. Não, não, queridos. A palavra diz que quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em você. Ele vem habitar dentro do teu coração. Ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em você. E ele te responde na mesma hora. Basta você estar sensível à voz do Espírito. Você se conectar com o Senhor. E muitas vezes ele vai falar para você: sai daqui e vai para lá. Ele vai tirar você, muitas vezes, de alguma geografia, de algum ambiente. Muitas vezes ele vai tirar você de algumas mesas, para que você retome as suas forças e caminhe segundo o propósito dele. O caminho do Senhor é reto. Ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho do Senhor é perfeito. Diga amém. O caminho do Senhor é perfeito. Eu quero convidar você a vir nesse altar, você que está cansado.
Se eu tivesse aí, eu já seria o primeiro a estar aqui. Porque tem momentos sim que a gente está cansado. Talvez sem direção, sem saber para onde vai. Talvez você esteja se sentindo assim. Vem aqui, eu quero orar por você. Para onde eu irei? Pastor, eu estou cansado. Parece que eu estou vendo a minha família sendo destruída. Eu preciso de força, eu preciso de vigor, eu preciso de direção, pastor. Eu quero te dizer que Jesus está aqui hoje para te tocar. Ele diz: pois o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Faça como Davi. Reconheça que você estava distante do Senhor. Você não estava buscando tanto assim a presença dEle. Nem canções você estava entoando para o Senhor. Nem adoração você estava liberando sobre a vida do nosso Deus. Faz tempo que Ele não recebe esse aroma agradável da sua adoração. Se quebranta diante dEle. Fala com Ele. Rasga o teu coração na presença dEle. Ele está aqui, Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Fala com Ele. Te esperamos e que venha aos céus. Te desejamos. Somos seu povo. Te esperamos e que venha aos céus. Te desejamos. Que venha um renovo sobre a tua vida agora. Que venha insights do céu. Que as suas baterias sejam recarregadas pelo Espírito Santo agora. Vem, Espírito Santo de Deus. Venha encher os teus filhos com a tua presença. É tudo que desejamos. É tudo que pedimos. Aqueles que estão cansados, a tua palavra fala que o Senhor é um socorro bem presente. Renova os teus filhos agora. Estamos te esperando, vem, Messias. Abram só portais para que entre o Rei da glória, Messias. Estamos te esperando, vem, Messias. Abram só portais para que entre o Rei. Que venha aos céus. Te desejamos. Somos seu povo. Te esperamos. Que venha aos céus. Te desejamos. Somos seu povo. Te esperamos. Que venha aos céus. Te desejamos. Somos seu povo. Te esperamos. E que venha aos céus. Te desejamos. Somos seu povo. Te esperamos. E que venha aos céus. Te desejamos. Somos seu povo. Te esperamos, Messias. Estamos te esperando, vem, Messias. Abram só portais para que entre o
estamos te esperando, vem, Messias. Abram só portais para que entre o Rei, e que venha aos céus, te desejamos, somos seu povo, te esperamos, e que venha aos céus, te desejamos, somos seu povo, te esperamos. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento cada um dos teus filhos aqui nessa noite, aqueles que estão cansados, sobrecarregados. O Senhor mesmo diz: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu declaro um alívio do Senhor agora sobre cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor recarregue as baterias, Pai, que o Senhor encha-os com o teu Santo Espírito, para que possam cumprir fielmente, assim como Davi cumpriu o propósito dele nessa terra, e terminou aprovado. Eu declaro essa unção, esse Espírito sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você não vai desistir, você não vai parar, você vai permanecer firme, pois aquele que te sustenta é o governador de tudo, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu declaro cura nas suas emoções, cura na tua mente. Seja transformado pela tua mente agora, para que você possa vislumbrar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abra os céus sobre cada família aqui. Eu quero declarar que 2026 será o melhor ano da história dos seus filhos. Alargue as tendas, porque Deus vai fazer algo novo na sua vida e na sua casa. Alargue as tendas, pois Deus vai fazer algo novo na tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Estenda suas mãos. E antes de dar a bênção apostólica, te espero amanhã às 6 da manhã aqui, para você receber a palavra profética para o teu mês de junho. Amanhã nós vamos falar sobre o mês de junho. Venha, participe, receba a palavra, seja abençoado, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tem misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do amado Espírito Santo vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe, um beijo no teu coração, em nome de Jesus.